Fala, gente. Como é que você chama? Tudo bem? Eu sou o professor Diego e essa ideia de dar essa aula por videoaula, por assim dizer, e é a primeira vez que eu faço isso em toda a minha vida, então, portanto, perdoe-me pela essa questão amadora de vídeo, certo? Mas eu garanto que a gente vai tentar falar, que eu vou tentar falar para vocês da melhor forma possível, tá certo? Então, essa ideia de dar essa aula por videoaula eu peguei do professor Cleiton, que ele tem feito videoaulas e compartilhado no YouTube, e eu achei essa ideia interessante também, até como uma forma da gente continuar com o nosso conteúdo, certo? Porque embora que nós estejamos em paralisação, devemos lembrar que não estamos em férias, certo? É apenas quarentena, no entanto, temos que continuar com o nosso trabalho e que, portanto, tenham que continuar também com o livro didático de vocês, tá certo? Então, essa maneira aqui que eu encontrei de trabalhar com vocês vai ser uma maneira muito interativa, então eu vou colocando no... Vou fazendo a filmagem e colocando no YouTube, tá certo, gente? Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo do livro didático, hoje nós vamos para o capítulo 4, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas o capítulo 4 chamado Um Mundo de Cores, certo? E hoje nós vamos falar sobre uma porção de muitas coisas voltadas por essa questão da simbologia das cores, certo? Então vamos falar de teoria cromática, vamos falar de círculos cromáticos, vamos falar de cores quentes, cores frias, cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Vamos falar também essa questão do que é monocromia, policromia, ou seja, tudo isso que no que diz respeito ao próprio universo das cores, certo? E vamos falar também sobre a questão da própria simbologia das cores, tá bom? E assim, gente, é interessante a gente ter pensado da seguinte maneira, porque ao longo da história da arte, culturalmente falando, certo? E vocês devem ter aprendido isso, que arte ela é muito voltada por essa questão de pintura, muito voltada por essa questão de cores, certo? E arte, como falei no primeiro dia de aula com vocês, mas também a arte ela é um mundo a ser explorado. Mas hoje a gente vai focar exatamente nessa questão das cores, certo? E assim, não é fácil a gente falar de cores. Por quê? Porque cada um vai, como é que eu posso dizer, vai enxergar a cor da sua forma. Eu posso enxergar de uma forma, vocês podem enxergar de outra forma, porque esse é o processo natural das próprias cores, tá certo? Mas é interessante lembrar que a cor, de uma forma geral, ela faz com que a gente haja de uma determinada maneira na nossa sociedade. Como assim, professor? Por exemplo, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos no carro de alguém, a gente sabe que o vermelho é para a gente parar, o verde é para a gente continuar. Se nós estamos em percurso andando, se a gente vê o amarelo, o laranja, a gente já tem que ter atenção, porque já tem que começar a diminuir a velocidade. Então, vocês percebem que as cores, querendo ou não, ela acaba impulsionando para que a gente possa se comportar de uma determinada maneira. Esse é o primeiro ponto, gente. A cor faz com que a gente haja de uma determinada maneira na nossa sociedade, certo? E é muito interessante essa questão, porque isso vai por outros âmbitos. Por exemplo, quando a gente vê uma placa de advertência, geralmente é uma placa avermelhada, o nome perigo, ou seja, você percebe que uma placa vermelha é uma cor forte, é uma cor quente, entendeu? Então, é exatamente isso que eu quero falar para vocês com relação a hoje, tá bom? Olhando aqui, ó, se vocês pararem para analisar, aqui na própria simbologia das cores, vocês vão perceber que as cores, querendo ou não, ela vai ter determinadas simbologias. Por exemplo, o vermelho, ó, como aqui diz, ó, que significa paixão, coragem, força, fartura, motivação e fama. Ah, vale salientar que essa simbologia das cores é que no que diz respeito ao nosso ocidente. Por exemplo, aqui o branco vai representar a paz e o preto representa o luto. No entanto, lá no Oriente, essa simbologia já muda. O preto lá no Oriente, a cor preta lá no Oriente já vai simbolizar paz. Você percebe que isso já muda dependendo do lugar, dependendo da sua cultura,
dependendo da sua civilização, as cores para cada canto ela vai ter a sua própria simbologia, certo? Voltando aqui à nossa imagem, ó, então vermelho, paixão, coragem, força, fartura, motivação, fama. Se você olhar aqui o rosa, amor, doçura, felicidade, elevação, ternura, sedução. Laranja, ó, entusiasmo, exuberância, graça, interação, alegria, fascinação. E vocês podem perceber que quando a gente vê muito filme, muito desenho, ou seja, qualquer imagem que esteja voltado para o campo visual, vocês percebem que tudo isso que está aqui na tela do monitor, certo? Ela condiz com o que mostra na própria imagem. Professor, não entendi nada. Por exemplo, quando a gente lê um gibi, certo? Geralmente, quando a gente vê alguém demonstrando um sentimento para alguém, é geralmente desenhado algo mais avermelhado, ou seja, é a simbologia, porque o vermelho ele vai dar essa questão de amor, vai dar essa questão de paixão, certo? Mas, continuando aqui, ó, o verde, harmonia, recomeço, saúde, natureza, crescimento, prosperidade. Amarelo, otimismo, foco, comunicação, inspiração, fidelidade. Ouro, riqueza, luxo, abundância, influência, sabedoria. O azul, que é considerado uma cor fria, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês o que é cor fria. Azul, imaginação, calma, serenidade, relaxamento, compaixão. Violeta, paz, intuição, devoção, respeito, espiritualidade, consciência. O marrom, praticidade, paciência, sólido, diligência, confiabilidade. Preto, elegância, proteção, inteligência, sofisticação, força, astúcia. Olha só a astúcia, a questão da esperteza, tá vendo? E o branco, que é um dos mais conhecidos, ó, que vai ser pureza, inocência, fé, benevolência, honestidade, graça e também a própria questão da paz. Vocês pararem para analisar, sempre em época de final de ano, as pessoas têm um hábito, inclusive estou aqui com a camisa branca, né? As pessoas têm um hábito de vestir de branco para pedir um bom ano, com muita paz, sabedoria, harmonia, amor. Ou seja, e o branco vai simbolizar essa época. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam, gente, que a cor, ela sempre vai estar ligada à maneira como a gente age na sociedade. É por isso que é chamado de simbologia das próprias cores, certo? Então, isso aqui é para mostrar para vocês um pouco dessa própria questão da simbologia das cores, certo? Mas a gente pode olhar aqui, ó, falar também aqui a respeito de o que seria cores quentes ou cores frias. Gente, preste bem atenção. Cores quentes, ela vai estar ligada com aquela ideia que vai gerar calor. Então, a gente percebe que cores que denotam calor, vermelho pode ser considerado uma cor quente, o laranja pode ser considerado uma cor quente. E aqui, ó, eu mostro aqui para vocês umas imagens que mostram também ideias de cores quentes, ou seja, cores que vão denotar calor, aquele sentimento de você estar aquecido, aquele sentimento que você já está quente, né? Então, preste atenção, ó, marfim, avelã, salmão, magenta, terracota, que terracota, na verdade, também é um tipo de argila, ou seja, rosa, orquídea, carne, ó, tudo vermelho. Tudo isso a gente pode considerar como cores quentes, ou seja, cores que vão denotar calor. Cores que farão com que a gente sinta calor, certo, gente? E aqui, ó, dando uma olhada aqui, deixa eu ver, cores frias, ó. Olha só a questão aqui das cores frias, ó. Tá vendo? Cinzento, azul, cinza. E o que é cores frias? Cores frias é aquilo que dá ideia de natureza, tranquilidade, paz. Se você estiver andando não faça isso agora porque estamos em época de ficar dentro de casa. Mas pensando por outra realidade, imagine que vocês estão fim de tarde, numa beira de uma praia, entendeu? Andando assim normalmente, na maior tranquilidade, final de tarde, 4, 5 horas, você não vai sentir mais aquele calor, portanto, já é uma cor fria. Então, todas essas cores que denotam natureza, como verde, azul, podem ser consideradas como cores frias, tá certo? Perceba também que a cor também, além dela dar uma ideia de simbologia, ela também vai dar uma ideia de sensação térmica, por assim dizer. Você consegue perceber que a cor é muito importante até nesse sentido, certo? E
Falando agora para vocês um pouco do que é monocromia e policromia, certo? Deixa eu primeiro falar o que é monocromia, tá bom? Vamos lá. Quando a gente vê essa imagem aqui, a gente percebe qual é a cor que se predomina aqui. A gente vê que vai se predominar o azul, certo? Você pode ver que aqui é o azul. Tá, professor, mas o que seria monocromia? Monocromia, na verdade, é quando uma imagem visual, certo, tem uma mesma cor, mas com tonalidades diferentes, certo? Uma vez, acho que no nosso primeiro dia de aula, falando um pouco assim, essa questão das cores, a arte e natureza, um negócio assim, eu falei um pouco sobre isso, certo? Então, podem perceber, ó, é a mesma cor, mas com tonalidades diferentes. Isso é chamado de monocromia, tá certo, gente? Então, monocromia, na verdade, vai estar ligado com a mesma cor, mas que com tonalidades diferentes, certo? Isso é chamado de monocromia. E também tem a policromia. Então, perceba, mono, um, ou seja, mono, um, poli, dois ou mais. Policromia, na verdade, já vai estar ligado com várias cores dentro de uma mesma imagem visual. Quando a gente vê, na verdade, em época de carnaval, ali é um show de policromia. Ali é um show de várias cores diferentes. Então, aquilo é chamado de policromia. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, tem várias cores. Você consegue perceber, ó, azul, verde, amarelo, rosa, laranja, é policromia, certo? Porque, na verdade, são duas cores ou mais. Monocromia, uma cor, policromia, duas cores. Policromia, duas ou mais cores. Então, sempre quando vocês verem imagens, independente de qualquer tipo de imagem, seja pintura, seja cinema, seja teatro, seja desenho, seja o que for, se vocês verem, na verdade, uma porção de cores na mesma imagem visual, é, na verdade, chamado de policromia. Enquanto que monocromia, na verdade, vai estar ligado com uma mesma cor e com tonalidades diferentes. Lembrando que na própria policromia você pode ver também a mesma cor e suas várias tonalidades, porque é mistura de cores. Monocromia você não vê mistura de cores, você vê na verdade a mesma cor com muitas tonalidades. Mas na própria policromia você vai ver várias misturas de cores, certo, gente? E também a gente vai ver aqui, ó, um pouco, mostrando aqui para vocês, a classificação das cores, ó, que é o que eu vou falar agora para vocês, o que seria cores primárias, cores secundárias e cores terciárias, tá certo, gente? Ó, cores primárias, ó, amarelo, vermelho e azul. Vou aumentar aqui para vocês, ó, para mostrar aqui, ó, amarelo, vermelho e azul. Como assim, professor, cores primárias? Porque elas são cores únicas, elas não têm mistura de outras cores para se formar. Portanto, amarelo, vermelho e azul, elas podem ser consideradas como cores únicas, ou seja, é apenas cores que não têm mistura de outras cores para se formar uma cor. Entendeu? Então, amarelo, vermelho e azul, vocês podem perceber que aqui, ó, cores, na verdade, cores primárias, tá certo? E cores secundárias, ó, laranja, roxo e verde. Por que cores secundárias? Porque, na verdade, elas precisam de duas cores primárias para se formar uma cor secundária. Então, laranja, roxo, verde, ó. E também tem as cores terciárias, que é uma mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Tá certo, gente? Então, preste bem atenção. Cores primárias, elas são cores únicas. Não existe mistura de outras cores para formar nem amarelo, nem vermelho e nem azul, certo? Cores secundárias já são misturas de duas cores primárias. Se eu misturar laranja com vermelho, que cor vai dar? Ou se eu misturar, na verdade, amarelo com azul, que cor vai dar? Vai dar, na verdade, uma cor secundária, tá certo? E as cores terciárias, que é uma mistura de uma cor primária com uma cor secundária, tá certo? Quando nós estivermos em sala de aula, eu vou compartilhar com vocês novamente essa imagem, até para vocês terem um pouquinho de uma noção melhor do que é que eu estou querendo dizer. Mas aqui, ó, no próprio círculo, vai mostrar para vocês a cores, ó, amarelo, cor primária, amarelo, laranja, terciária. Ó, tudo isso aqui são informações a respeito de cores primárias, cores secundárias e cores terciárias, tá certo, gente? E tem também a questão do próprio círculo cromático.
que foi aquilo que eu falei no início do nosso vídeo. O que é o círculo cromático? Que, na verdade, o círculo cromático, enquanto teoria, foi uma teoria que foi criada pelo próprio Isaac Newton. A gente vai falar isso no nosso próximo vídeo, certo? Em que ele criou um círculo onde era cabível muitas cores, onde todas as cores eram cabíveis. Então, aqui seria, na verdade, um resumo total de todas essas cores, tá certo, gente? Vocês conseguem perceber que todas essas cores fazem com que a gente age de uma determinada maneira na nossa sociedade? Vocês conseguem perceber que todas essas cores vão estar relacionadas com a maneira como a gente age, com a maneira como a gente fala, com a maneira como a gente anda, com a maneira... Ou seja, querendo ou não, a própria cor vai estar simbolizando, certo, a maneira como eu devo agir. Por exemplo, aqui na minha câmera, aqui tem um verdezinho do lado da lente. Está dizendo, está simbolizando que a câmera está funcionando. Ou seja, a cor, gente, ela é muito importante. E vocês podem ter certeza, se a gente pensar de uma forma mais abstrata da coisa, vocês podem ter certeza que se as pessoas pudessem valorizar mais essa questão das cores, com certeza nós viveríamos numa sociedade melhor. Você percebe quando você olha para alguém que está um pouco cabisbaixa, que está um pouco triste, ou que não quer conversar com ninguém, e de repente chega uma pessoa e fala, nossa, como você não está bem, parece que está totalmente sem cor. Você percebe como a cor é muito importante em nossas vidas? Exatamente nesse sentido. E aqui, na verdade, é apenas para mostrar para vocês um pouco do quanto que as cores são muito importantes, tá certo? Na nossa vida, na nossa sociedade, na maneira como a gente age diante do mundo, certo? E da maneira como policia, tá bom? Então, gente, nas próximas aulas, eu espero que seja presencialmente. No entanto, se for por aqui, vou falar um pouco mais para vocês essa questão das teorias da simbologia das cores, tá certo? Lembrando também que lá na agendinha eu vou colocar para vocês as atividades referentes ao capítulo 4 que vocês vão fazer em casa, tá certo, gente? Dúvidas, qualquer coisa, tentem falar comigo, então em sala de aula a gente vai tentando responder da melhor maneira possível, tá certo, gente? Então, é isso. Muito obrigado. Essa ferramenta aqui eu achei fantástica. Me desculpem o amadorismo, tá bom? Porque é a primeira vez que eu gravo um vídeo assim e aos poucos a gente vai tentando trabalhar da melhor forma possível, tá certo, gente? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Se cuidem e façam as atividades. Vocês não estão de férias. Vocês estão em atividades constantes. É um ano letivo que está seguindo aí, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Até mais.